Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema do inadimplemento das obrigações, fechando assim os estudos deste módulo, o primeiro módulo da parte especial do Código Civil. Já há várias aulas temos trabalhado o direito das obrigações. Pois bem, chegamos no último ponto do direito obrigacional, que é o inadimplemento. Nós vamos também dividir em alguns blocos, com a resolução de algumas questões, mas nós fechamos aqui os estudos sobre o direito obrigacional. E aí, no próximo módulo, trabalharemos, então, o tema do direito contratual, mais precisamente, a teoria geral dos contratos. Ok? Veja bem, nas primeiras aulas, nós falamos sobre as fontes da obrigação. Vimos, portanto, os fatos jurídicos que dão causa a relações obrigacionais. Também estudamos que a existência da obrigação ela é confirmada por alguns elementos, chamados constitutivos. Elemento subjetivo, objetivo, espiritual. Ademais, trabalhamos o desenvolvimento da obrigação em variadas espécies. Obrigação de dar, fazer, não fazer, obrigação alternativa, obrigação divisível, indivisível, solidária. Também estudamos que a obrigação ela pode ser transmitida por via de cessão de crédito e assunção de dívida. Como acontece com a maioria das relações jurídicas, aqui também identificamos o fim desse ciclo vital. A obrigação ela nasce, ela se desenvolve, pode ser transmitida e certamente será extinta. Certamente se encerrará. E é sobre esse encerramento das obrigações que nós falamos nas últimas aulas. Trabalhamos o tema da extinção da obrigação, analisando as regras sobre o pagamento direto, feito pelo devedor, feito por terceiro interessado, por terceiro não interessado. Também estudamos as formas de pagamento indireto, consignação e pagamento, a subrogação do pagamento, a imputação do pagamento, a dação do pagamento. E falamos sobre algumas formas extraordinárias de extinção da obrigação. Assim denominadas, porque nestas formas extraordinárias não há pagamento. A obrigação ela se extingue sem pagamento. Nesse contexto, estudamos os institutos da novação, da compensação, da confusão e da remissão de dívidas. Concluímos o ciclo vital de uma obrigação, que nasce, se desenvolve, pode ser transmitida e, ao final, ela é extinta. Acontece que existe um último ponto dos estudos do direito obrigacional, que trata especificamente do inadimplemento. A obrigação ela será extinta. Certamente que sim. A obrigação será extinta, seja pelo pagamento direto, por alguma das formas de pagamento indireto ou forma extraordinária. Mas é bem verdade que a prestação obrigacional pode ser descumprida. E quando ocorrer o descumprimento da prestação obrigacional, em regra, nos depararemos com o
inadimplemento. E esse inadimplemento possui espécies. Esse inadimplemento possui requisitos e produz variados efeitos. Sobre isso nós vamos trabalhar nesta aula dividida em alguns blocos. Nós vamos falar sobre o inadimplemento. O que é inadimplemento? Quais são as espécies de inadimplemento? Estudaremos a mora como uma das espécies de inadimplemento, mais precisamente, inadimplemento relativo. Quais são as espécies de mora? Quais são os efeitos da mora? E, por fim, falaremos sobre os efeitos do inadimplemento, tratando o tema das perdas e danos, dos juros, da cláusula penal e das arras. Ok? Nós vamos trabalhar cada um desses pontos nesta que é a última aula de direito das obrigações. Espécies de inadimplemento: mora, perdas e danos, juros, cláusula penal e arras. Assim está distribuída a nossa aula. Então vamos lá, sem mais delongas, começar a última aula de direito das obrigações, dividida aí em alguns blocos, em algumas partes. Nesta primeira parte, veremos qual é o conceito de inadimplemento e quais são as espécies de inadimplemento. Me parece muito evidente e de fácil compreensão o significado de inadimplemento. Você está corretíssimo ao concluir, ao imaginar que inadimplemento nada mais é do que o descumprimento da obrigação. Inadimplemento é o descumprimento da prestação obrigacional. Acontece que, em direito, quando nós pensamos em inadimplemento, automaticamente somos remetidos para uma outra disciplina, que nós também estudaremos, qual seja a responsabilidade civil. Falou-se em inadimplemento, trata-se então sobre a responsabilidade civil. De fato, o inadimplemento é fonte da responsabilidade civil. O inadimplemento causa a responsabilidade civil. E existem, em regra, duas espécies de responsabilidade civil. Quando estudarmos especificamente essa disciplina, identificaremos algumas outras. Mas na origem, na gênese, duas são as espécies de responsabilidade civil. Quais sejam? Responsabilidade extracontratual, responsabilidade contratual. Responsabilidade extracontratual é aquela que se origina de um ato ilícito. A responsabilidade extracontratual é aquela que decorre do cometimento de um ato ilícito. E nós encontraremos a sua fundamentação lá nos artigos 186, 187, que conceituam ato ilícito, e 927, que diz: aquele que comete um ato ilícito está obrigado a repará-lo. Você se lembra das aulas sobre fontes da obrigação? Nessas aulas nós identificamos como uma das fontes mediatas, uma das fontes mediatas da obrigação, o ato ilícito. O ato ilícito é fonte de obrigação. O cometimento de um ato ilícito
faz nascer para aquele que o cometeu a obrigação de reparar os danos causados. Por isso, no artigo 186, 187, temos o conceito de ato ilícito, e no 927 o legislador diz que aquele que cometeu um ato ilícito está obrigado a repará-lo. Está obrigado a repará-lo. Pois bem, se o dano causado não for cumprido voluntariamente, o agente, aquele que cometeu o ato ilícito, por estar obrigado a repará-lo, responderá. Veja bem a palavra, responderá. Responderá por essa reparação, podendo a vítima, credor, exigir o cumprimento judicial dessa prestação. Podendo a vítima exigir a sua pretensão judicialmente. Aquele que cometeu o ato ilícito tornou-se devedor de uma relação obrigacional, e se ele não cumprir voluntariamente a sua obrigação de reparar os danos que causou, aquele que sofreu os danos, a vítima, credor, poderá exigir judicialmente a sua pretensão, responsabilizando assim o agente. Essa responsabilidade nasceu de um contrato? Não. Nasceu de um ato ilícito. Responsabilidade, portanto, extracontratual. Que lá, originalmente, a responsabilidade civil se divide em duas espécies. A responsabilidade extracontratual, que decorre do cometimento de um ato ilícito, conforme previsão do artigo 186, 187, 927. Agora, sem dúvidas, nesta parte da matéria, o que mais nos importa são as obrigações oriundas de contrato. As obrigações que se originam de um vínculo contratual. As partes, no exercício da autonomia privada, convencionaram a obrigação, criando assim para uma delas débito, para a outra crédito. É certo que em algumas relações obrigacionais, as duas partes serão ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. É o que nós chamamos de obrigações sinalagmáticas. Mas o ponto fulcral, o ponto que quero focar as nossas atenções é que o contrato, assim como o ato ilícito, também é fonte de obrigação. Só que o contrato decorre da manifestação livre da vontade das partes. As partes convencionaram um acordo, criando entre si débito. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral
e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui! Tchau!